São Paulo, com 38 mil metros quadrados de área nossa própria, sendo dessas 8 mil de área construída, tá? Um dado importante, nós temos uma fábrica em Pernambuco, então como o Brasil é um país de escala continental, com a nossa fábrica em Pernambuco a gente consegue atender de uma forma mais rápida, né, todo o nosso território. E representantes distribuidores em todo o Brasil, aqui em Porto Alegre, é o pessoal da Kleber, né, Rani, Arlete, Dani, desculpa os demais que eu não lembro. Então aqui é a nossa sede, lá em Brotas, tá? Toda essa área aqui é a área da empresa, essa é a nossa área construída, tá? E aqui para cá tem mais toda uma área ainda que a gente pode crescer com a ajuda de vocês e do mercado. Certo? Nossa fachada, se um dia vocês estiverem passando pelo interior, puderem ir lá conhecer a gente, tomar um café, serão muito bem-vindos. Aqui um pouco da nossa estrutura, tá? Que a gente trabalha com desbobinador de até 15 toneladas, então isso agiliza para a gente o nosso processo produtivo, e uma linha automática na fabricação de dutos, tá? Então a gente coloca a bobina lá atrás no desbobinador e ela vem fazendo todo o processo aqui de fabricação, tá? Passa por Pittsburgh, passa fazendo os vincos, passa fazendo PDC, a gente tira ela aqui prontinho, duto prontinho, só para fazer o fechamento e colocação de acessórios. Mais uma coisa aí que a tecnologia ajuda a gente, tá? Então, vamos ao tema da palestra. Hoje eu vou falar sobre dutos de aço galvanizado e as vantagens do aço galvanizado em relação aos outros materiais. Não vou falar nem bem nem mal, tá? Não estou aqui para santificar o aço galvanizado nem para colocar os outros materiais no inferno, tá? A gente vai colocar aí sobre características e mesmo porque eu também trabalho com outros materiais, não só com aço galvanizado, então seria um tiro no pé, né? Então vamos lá, a gente vai analisar hoje os materiais mais utilizados e as características, as formas possíveis de trabalhar com cada um deles e uma escala de custo no final, tá? Então vamos lá, os materiais mais utilizados que a gente tem hoje aqui no mercado brasileiro: o aço galvanizado, o aço carbono, o aço inox, o alumínio, e isso tudo a gente consegue trabalhar em bobinas, tá? Para a gente trabalhar com chapa polipropileno, que não permite o trabalho em bobina, e os painéis pré-isolados no poliuretano, certo? Então o aço galvanizado, vamos para algumas características. Primeiro, é revestido com zinco, que é a galvanização. Então ele o ferro ele é mergulhado no zinco. Quanto mais zinco, mais ele é a capacidade dele anticorrosão, tá? Os metais, todos os metais têm tendência à corrosão, mas no aço galvanizado, quanto maior o zinco, maior a capacidade dele de ser anticorrosivo, tá? Então ele tem grande resistência a altas temperaturas, uma grande resistência mecânica é a capacidade dele de sofrer impacto, torção, sem que ele sofra distorções permanentes, tá? Permite a fabricação de várias formas, inclusive circular, é um material fácil de ser trabalhado, e o uso de bobina. O uso de bobina ajuda a gente a não ter perca de material, tá? Então aqui eu tenho uma foto de uma indústria têxtil, lá na região do interior de São Paulo. Tenho aqui os dutos circulares, tenho o duto retangular, tá? Então a gente consegue na mesma obra fazer várias aplicações. E aqui são duas indústrias automobilísticas. Aqui na área de ventilação, tá? Um formato mais diferenciado. E aqui também a indústria automobilística, se eu não me engano, cabine de pintura. Não vou lembrar agora. Vamos lá. Uma coisa boa do aço galvanizado, eu consigo transportar ele em L. Tá? O que isso me ajuda muito em questão de transporte? Então a gente faz um produto industrializado, né? Você não precisa fabricar ele na obra, e eu mando em L, você faz só o fechamento e colocação de acessórios. Ganha tempo, ganha qualidade, tá? Então vamos iniciar as comparações. Eu vou comparar o aço galvanizado com todos os outros materiais, tá? Com o carbono, com o inox, com o alumínio, com o polipropileno e com o poliuretano. Então, a primeira comparação que nós vamos fazer é com o aço carbono. O aço carbono, as características dele, ele tem grande resistência mecânica, tá? É um aço bem rígido e ele tem grande resistência a altas temperaturas.
O que faz o aço carbono é o banho de carbono, né, que faz ele ter a capacidade anticorrosiva. Ele não é tão anticorrosivo quanto o aço galvanizado. Ele tem um alto peso, ele é um peso bem mais elevado, o peso dele, reciclável e permite o uso de bobinas, tá? Pode ter a fabricação também em várias formas. Aqui a gente tem o duto em cantoneira, tá? O duto TDC não, desculpa. O duto soldado com cantoneira, tá? E aço carbono. E aqui é o TDCR, não sei se vocês conhecem essa nomenclatura do TDCR. Ele é um duto soldado e a flange dele é feita direto pela parede do duto, tá? Isso permite que eu baixe uma bitola da chapa, eu posso usar uma chapa mais baixa, porque ele fica mais rígido e ele também fica mais leve, tanto pelo uso de uma chapa mais leve, quanto pelo uso da flange direto na parede do duto, elimina a cantoneira. Então, com isso a gente elimina também pontos de solda, então ele fica automaticamente mais estanque, tá? Então, são aí uma série de benefícios quando a gente usa o TDCR ao invés da cantoneira, tá? Então, quais são as vantagens do aço galvanizado em relação ao aço carbono? Primeiro, o aço galvanizado ele é mais resistente à corrosão, tá? Mesmo o aço galvanizado, Z60, Z100, ele ainda é mais resistente do que o aço carbono, certo? Dispensa pintura, né? A gente aconselha que seja feita a pintura para que dê uma melhorada nessa relação da corrosão do aço carbono. Ele pode ser transportado aberto, galvanizado, que o carbono já é mais difícil, não dá, na verdade. E tem uma asepsia mais eficaz por conta da porosidade do material, tá? O aço inoxidável, esse é o mais resistente em relação à corrosão, tá? Ele é formado por ferro, cromo, níquel e carbono, e é o cromo que é o responsável por ele ser mais resistente à corrosão, tá? Então ele tem resistência a mudanças bruscas de temperatura, inclusive ele consegue trabalhar numa temperatura abaixo de zero. Tem grande resistência à oxidação, como eu falei, por causa do cromo. Uma superfície mais lisa, não tem uma superfície rugosa, consequentemente ele é mais eficaz em relação à asepsia. Permite a fabricação de várias formas, inclusive circular. É reciclável e permite o uso de bobinas, tá? Então, o que acontece com o inox também, ele é mais rígido, tá? Então, às vezes, ele é mais difícil de conformar, dependendo da liga. Aqui um exemplo de duto circular de inox. E as vantagens em relação ao aço galvanizado. O aço galvanizado tem um custo menor em relação ao inox. Ele tem menor dureza, né? Como eu falei anteriormente, o aço inox ele é mais rígido, então ele é um pouco mais difícil de conformar. Então, consequentemente, a gente tem maior facilidade de fabricação com o duto de inox, de galvanizado, desculpa. O alumínio ele tem um peso mais baixo, ele é bem mais leve, tá? Um duto, só para vocês terem ideia, um duto de, por exemplo, 2 metros de alumínio tem metade do peso de um duto de 2 metros de inox. Então ele é bem mais leve, tá? É resistente à umidade, então por isso ele é muito usado em indústria têxtil. Tem asepsia eficaz e ele é um dos únicos materiais que não interferem em área de ressonância magnética, tá? Então, uma área hospitalar ou uma clínica de ressonância magnética é o material indicado para ser usado. Permite também a fabricação em várias formas, tem baixa resistência a altas temperaturas, tá? Não é indicado para altas temperaturas, é reciclável e permite o uso em bobinas. Aqui alguns exemplos de duto em alumínio. Vou tomar uma aguinha. E as vantagens do aço galvanizado em relação ao alumínio. O aço galvanizado, ele é mais resistente, ele tem maior resistência mecânica do que o alumínio. Então, o alumínio ele é mais leve, né? Então ele é mais fácil de marcar, de bater e amassar. Então, o galvanizado tem um uso melhor para isso. Maior resistência a altas temperaturas, né? Como eu falei, ele não é muito resistente ao fogo.
E o menor custo, o alumínio ele é um material mais caro, ele equipara ali no inox mais ou menos o valor dele, tá? E aí o polipropileno, não sei se todo mundo conhece, o polipropileno é um termoplástico, tá? Ele é indicado para uso em ambientes tóxicos, transporte de material corrosivo, é um produto bem legal, é um material bem diferenciado, tem grande resistência mecânica, ele é bem forte, resiste até 120 graus, permite a fabricação de várias formas, inclusive circular, tem uma superfície lisa, asepsia eficaz e fornecimento em chapa. Eu não tenho bobina de polipropileno, tá? Ele é sempre em chapa. Aqui são alguns dutos em polipropileno. Vocês vão ver que eu tenho aqui só foto de duto circular. A gente faz também o duto quadrado, tá? O retangular, mas a gente não aconselha. Por quê? Como ele é um material muito rígido, ele não permite que eu tenha cantos retos, tá? A conformação dele é por termofusão, inclusive a solda dele é por termofusão, tá? Então, o que que acontece? Se eu preciso de um duto retangular, eu vou ter 4 pedaços de chapa, que eu vou ter 4 pontos de solda. Então, me dá uma margem, né, de vazão maior do que se eu tiver só um ponto de solda, como é no duto circular. Tá? Esse duto aqui, ele é uma obra da Marinha, tá? Que a gente desenvolveu para transporte de combustível. O vapor do combustível do submarino nuclear. Isso aí. Então é o vapor do combustível do submarino nuclear. Então, um material altamente tóxico, né? Então, foram feitos testes, não tivemos vazamento nenhum. Então, um outro dado legal também, no Parque da Cidade, em São Paulo, a gente tem mais de 2 quilômetros de duto de polipropileno enterrados, para vocês terem noção do tamanho e resistência mecânica desse material, tá? Mas aí vamos falar das vantagens do aço galvanizado em relação ao polipropileno. O aço galvanizado permite o uso de bobina, consequentemente não tem perda de material, que todo material que a gente trabalha em chapa a gente tem perda de material. Tem a facilidade de conformação, como eu falei, é mais difícil, né? Eu não tenho canto reto e tal, e no galvanizado eu faço tudo isso. Que me permite dobras e um menor custo, né? Devido a todas essas características do polipropileno, ele é um material de custo mais elevado, tá? Então vamos falar do poliuretano, que é uma placa de alumínio pré-isolada, né? Características é o baixo peso, como vocês devem saber, e já vem com isolamento térmico, tem baixa resistência mecânica, baixa resistência a altas temperaturas, não permite dobras, né? E também não permite formas arredondadas e fornecimento em chapa, tá? Então, são características, tá, pessoal? Só para reforçar que não é nem bom nem mal, são características de cada um deles. Então, aqui a gente tem alguma instalação de duto de poliuretano. Aí aqui, ó, como não permite o circular, a solução é essa, né, o octagonal. São várias chapas, né, com várias junções aqui. Então, quais são as vantagens do aço galvanizado em relação ao poliuretano? Tem maior resistência mecânica, tá? Você imagina, você está lá na obra, um duto de placa, o pessoal bate, né? Bate escada, bate andaime, quer andar em cima, né? O pessoal assiste o filme e fica empolgado, quer andar em cima. Então, não tem resistência para isso, é um problema, né? Em obra, isso é um problema. A facilidade de conformação que o aço galvanizado tem, que me permite trabalhar por várias formas. As dobras e formas arredondadas que o aço galvanizado me permite, que o poliuretano não permite. E o uso de bobina, que eu já falei anteriormente, que é a menor perda, não tem perda. Na bobina não tem perda. Todo material que a gente usa em chapa tem perda, né? E o menor custo final, que eu vou apresentar para vocês, essa diferença de custo, tá? A gente sempre fala para evitar a fabricação em obra, tá? Sempre, né, algum momento vai existir uma necessidade ou outra que você precisa agir ali na hora,
Mas quando há o tempo de um projeto, que a gente possa fazer, né, toda a preparação, é muito melhor que a gente faça isso em fábrica, né, os dutos industrializados. Porque nem sempre em obra a gente vai ter o quê? Os equipamentos adequados. Então você acaba lá, né, fazendo uma outra ferramenta que não é a correta, acaba prejudicando a qualidade final do seu produto, tem dificuldade no controle do consumo do material. Então com isso você fica totalmente na mão de quem está montando, você não tem um controle do que foi perdido, do que não foi perdido, é um controle muito mais difícil de ser feito, né? Tem maior perda de material, porque a gente usa chapa e não bobina, é mais difícil a gente conseguir viabilizar o uso de um desbobinador e bobina dentro da obra, né? Então é muito mais fácil utilizar chapa. O excesso de ruído, quando a gente trabalha com aço, né? Então aquela martelada o tempo inteiro, então isso acaba prejudicando. E a limitação de horário e regras de quem está te contratando, né? Da obra, do espaço. Então você fica limitado aos horários e às regras daquele local, né? Documentação que tem que apresentar, uso de um monte de EPI que às vezes não usa, né? Enfim, que deveria usar, né? Então é isso. Da escala de custo, do mais barato para o mais caro, o aço galvanizado é a opção mais em conta, tá? Seguido do painel pré-isolado de poliuretano, o aço carbono e o aço alumínio. O aço alumínio e o inox, eles têm relativamente o mesmo valor, só que a gente coloca o alumínio numa escala acima, né, mais em conta, por ser mais leve, né? Então, como ele é mais leve, então a gente acaba considerando ele mais barato. E o inox junto com o polipropileno, eles batem ali mais ou menos o mesmo valor, tá? Alguma dúvida por enquanto? Então, para 960 metros quadrados, uma média de uma faixa de uns R$14 o metro, R$13.440, tá? A mão de obra, R$3,60 o metro, R$3.456 no total. Então, considerando embalagem, porque se você manda um duto com isolamento sem embalagem, você não vai receber nada na hora que chegar na obra. Então, considerando embalagem, a gente usa papelão sanfonado, considerando aqui uma média de R$1,29 o metro, tá? Totalizando R$1.238,40. Mais a montagem, uma média de R$12 o quilo, tá? Que aqui a gente já volta a considerar os quilos, 4.032, que dá um total de R$48.384, certo? Mais uma vez, se não forem esses números que vocês estão habituados, é só trocar. E aí do painel pré-isolado, então vamos lá, 960 metros equivale aqui a uma placa. O valor da placa, R$82 mil, certo? No duto de 500 por 500 não necessita dos acessórios, né, do perfil e tal, só a cola, a fita, mas isso aqui já está considerado aqui, tá? Então não tem o valor de acessório, tá? E o valor de fabricação e montagem em torno de R$80 o metro. É isso? Vocês costumam aplicar aqui? Enfim, sobrou aqui um valor de R$158.800, tá? No comparativo de custos, o painel pré-isolado vem num valor de R$158.800, tá? O duto galvanizado, R$126.998,40. E uma diferença aí de R$31.800 mais ou menos, cerca de 25% de economia, tá? Isso nós estamos falando de dutos industrializados, né, versus dutos fabricados em obra. Então, é uma diferença considerável quando você passa a régua, né? Então, lógico que algumas obras, algumas aplicações exigem determinados materiais, né? Mas sempre que a gente tem esse comparativo na mão, é bom saber para onde a gente pode correr, tá? Pessoal, eu termino aqui. Foi muito rápido, Ronaldo? Eu termino aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa. Então, eu agradeço a atenção de vocês, a presença de vocês. Ah, pois não. Vou fazer um comentário. Pois não. A Abraim, que é a Associação Brasileira de Indústria de Construção, ela estima que um edifício residencial, com seus 25, 30 andares, demora entre 3 anos e 4 anos para ser construído. O grande objetivo das construtoras hoje
reduzir esse prazo, esse período de construção. Quanto menor o período de construção, menores custos. Como é que se faz isso? Industrializando tudo que é possível. Vem bem em conta com o que você fala. Sim. Reduzir a construção, reduzir a manuseabilidade de componentes na obra. É isso. E vem bem de encontro. É exatamente isso. É reduzir o prazo, reduzir a quantidade da mão de obra operacional na obra. Sim. Porque você abre margem para erro, né? Quando a gente trabalha com industrialização, com os produtos industrializados, a margem de erro é muito menor. Então, eu agradeço o seu comentário. É isso? Uma pergunta. Pois não. ¿Esos ductos son recomendados para utilizar con ar acondicionado también? Sim. Sim. Y no causa uma poluição interna que teria que ter alguma manutenção periódica? Não, a manutenção é convencional de acordo com a sua obra, com as especificações da sua obra, né? Não é o material, não é o duto que Sim, que vai é o equipamento que vai gerar. Isso. É o ambiente que vai gerar. Isso. Certo? Qual avisa que vai estar no site? Sim, segunda-feira não. Até amanhã a palestra está no site, tá? Então, quem quiser entrar no site, baixar, tá? Vai estar lá disponível e também a gente está na mesinha ali, estamos disponíveis para conversar, tirar dúvidas, tá bom? Muito obrigada.